Ok, na primeira parte reunimos então a informação, os dados, de forma a podermos consumi-los num GeoFlow e agora vamos mesmo tratar de pôr estes dados a funcionar no mapa. Antes ainda, eu vou voltar aqui à vista de query só para fazer mais duas pequenas alterações. Vou transformar estes campos em valores numéricos. Vou substituir aqui o ponto pela vírgula e depois vou transformá-los em data type number. Ora, cá está. E agora sim, finalmente os dados preparados. Cá está o meu conjunto de dados preparados para serem consumidos. Este time não está correto ainda, eu também quero que ele seja do tipo datetime e o que eu vou fazer é, se vou fazer aqui mesmo, vou dizer que esta coluna é do tipo, quero pelo menos vê-la em formato long date, ou melhor ainda, um formato que me tenha também o time. Assim pode ser. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho a distância percorrida em metros a cada um destes momentos, uma coluna com a latitude, uma coluna com a longitude e uma coluna com a velocidade a cada um destes pequenos períodos de corrida. Eu vou alterar aqui, vou passar também para number, vou diminuir aqui um bocadinho. Ok, assim, está bom assim. Pronto, vemos que é o que temos, isto também é só um exemplo. De eu agora podia afinar isto e ter resultados mais corretos, mas pronto, temos aqui as velocidades que às vezes têm aqui uns pequenos picos. O que eu quero fazer agora é trabalhar então com o GeoFlow. Pegando nestes dados, vou inserir aqui um novo mapa, desde que instalem um add-in para o Excel 2013, ficam então com acesso aqui ao mapa do GeoFlow e ele vai-me então possibilitar a criação de uma nova página GeoFlow. E deste lado tenho um conjunto de layers que eu posso adicionar para comparar dados de informação diferente. Neste caso eu vou só utilizar um layer e não vou estar aqui com grandes comparações entre dados. O que eu quero analisar é apenas cada aquele percurso que eu tenho neste fecheiro DCX. Ora bem, então a primeira coisa que ele me pede é campos a nível geográfico. Eu digo-lhe então que tens estes dois. Estes dois não são nada mais nada menos que a latitude e a longitude. Eu faço map it e se tudo correr bem, viram que um pequeno ponto apareceu aqui no meio, no centro do ecrã. É isso que eu vou tentar que se veja. E cá está ele já. Nada mais, nada menos que os nossos dados estão aqui todos concentrados neste percurso que eu vos mostrava há bocadinho. Cá está ele. Não estão muito legíveis, mas a minha ideia agora é que vejam que tudo isto pode ser alterável e pode ser modificável. Eu quero pôr aqui o custom, que é a velocidade, como o tamanho de cada uma destas barras. E agora, se eu vier aqui aos settings, deixem-me tirar estas janelas que estão aqui a mais. Se eu vier aqui aos settings, eu posso então dizer que quero diminuir a grossura de cada uma destas barras e também a altura de cada uma delas. E posso, por exemplo, dizer que não quero isto em quadrados, mas quero em bolas, para ficar um bocadinho mais legível. Ora, cá está o nosso gráfico com os dados do Excel com uma rapidez muito grande. Conseguimos ter uma informação visual bastante forte e nada mais, nada menos do que isto é o percurso que eu vos mostrava há bocadinho. Cá está o Campo Grande, cá está a cidade universitária e o percurso que eu fiz foi este que aqui está. Agora podia fazer várias coisas, podia ter categorias e cada uma destas barras aparecer em cores diferentes, podia alterar este mapa para um outro tipo de mapa, bubble, ou então que é o heatmap. Eu vou manter aqui o mapa em termos de coluna. E o que eu quero fazer sim, e visto que eu tenho esta coluna aqui que é do tipo time,
eu por acaso também lhe dei este nome. Se eu ativar, eu automaticamente, ela é escolhida para aqui uma categoria que é a categoria Time. Eu vou escolher um Time Accumulation e o que ele me faz, neste caso, e eu vou alterar só aqui o pace, o ritmo, está bom assim, ele consegue montar o histórico da execução deste mapa, ou seja, àquela velocidade que eu acabei de definir, se eu fizer o play, eu consigo então ver o percurso que fui percorrendo em cada um daqueles momentos, tendo como altura a velocidade em cada um deles também. Portanto, consigo de uma forma muito visual ter um mapa bastante interessante com dados simples que eu tenho numa fonte de dados, neste caso o Excel. E o que é interessante nisto tudo, e utilizando o GeoFlow em conformidade com o Data Explorer, é que conseguimos então montar um gráfico destes. Tem exemplos muito interessantes na net e eu vou tentar depois dar-vos mais alguns, fazer mais um ou outro exemplo com este tipo de informação. Mas cá está, o percurso que eu corri, lá está, como eu vos disse, as velocidades não são muito coerentes, mas sim, é verdade, eu tentei fazer alguns períodos mais acelerados, outros mais lentos, e cá está todo o percurso exposto. Como eu vos dizia, uma das vantagens de eu trabalhar aqui com o Data Explorer é que eu facilmente chego aqui, eu vou gravar este livro, vou gravá-lo no meu desktop, vou-lhe chamar Book 1, um nome bastante elucidativo. E agora vou pegar na minha fonte de dados, que é este fecheiro TXT, como eu vos mostrei no início, e vou renomeá-lo e vou utilizar o outro fecheiro que eu exportei no início do primeiro vídeo também para este formato. Portanto, uma vez exportado, posso voltar aqui ao meu Excel, vou fazer aqui um refresh do último dataset e relembro-nos novamente este dataset. Eu posso voltar aqui ao query e ver que tem aqui as fórmulas todas da sua construção gravadas. Aliás, neste último eu dei 16 steps, provavelmente alguns steps a mais, mas como eu vos disse, estas funções estamos a utilizá-las na base da experimentação, ainda sem muita informação acerca delas, e não há documentação ainda disponível, pelo menos que eu tenha tido contacto, documentação profunda sobre elas. Há um PDF de 100 e tal páginas que se tem que ler para se começar a trabalhar com este tipo de informação. A vantagem de ter a informação, o schema, a meta-informação estruturada desta forma, é que se eu tivesse a criar colunas aqui dentro, uma vez eu feito o refresh, ele iria automaticamente apagar essas colunas. Quando eu faço refresh agora, ele acabou de ir buscar os dados à nova fonte de dados, aplicando todas as transformações que eu criei no meu conjunto de funções Data Explorer. Então, torna tudo bastante dinâmico e o que me permite, se eu agora chegar aqui ao meu GeoFlow, vou abri-lo. Estão a ver que aqui está uma vista do mapa antigo ainda. Eu abri e então deixem-me fazer aqui um refresh por debaixo para ele ir buscar novamente. Cá está. Para ele ir buscar os novos dados. Como viram, desapareceu aqui deste sítio, mas apareceu logo aqui ao lado um outro percurso que eu tinha feito anteriormente, mas está gravado tal e qual com as mesmas características que eu decidi no meu Data Explorer, e a partir de agora eu posso fazer play e cá está o percurso que foi feito com cada uma das velocidades em cada um dos momentos. Portanto, as possibilidades são inúmeras. O que eu posso fazer com este tipo de ferramenta, out of the box, posso fazer muitas coisas para os developers e para os information workers. Há aqui trabalhos diferentes a fazer, mas para os developers, esta criação não é uma criação que seja assim tão simples como vocês viram. Eu fiz ali uns merges, juntei duas tabelas para conseguir chegar a esta informação. Depende da fonte de dados, depende de muita coisa que nós tenhamos. Eu tinha fecheiros XML, muitas vezes não é fácil editá-los antes de começar a trabalhar com eles. Se forem fontes de dados remotas, será mais simples. Portanto, temos aqui uma ferramenta com bastante potencial para termos informação visível de uma forma extremamente sexy
e extremamente perceptível quando se querem analisar diferentes coisas. Os exemplos que vocês têm na net são essencialmente de dados sobre características de populações americanas, de negócios americanos, tem um número de crimes, lembro-me de uma folha que dizendo que existe, tem um número de crimes em Chicago, em que vocês podem ver ao longo dos anos como é que eles foram, onde é que eles eram praticados, e o número de apreensões e de prisões que existiam em cada uma das zonas de Chicago, ou o consumo energético em Dallas, onde vocês podem ver ao longo das décadas do século passado como é que esse consumo foi aumentando, porque não só tem a possibilidade de apresentar várias categorias, o que eu espero numa próxima demo vos mostrar, como tem a hipótese depois de ter este flavor de temporal, que é bastante interessante. Ok, espero que tenham conseguido apanhar este webcast em boas condições. Até uma próxima.